Meu nome é Silvia. A convite da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a desencarnação. Então, o título que foi passado é Perante a desencarnação, perda de entes queridos, luto, como lidar com a dor e a saudade? A primeira coisa que me reporta quando eu penso nessa dor, nesta saudade, é a fé. A fé que deve estar em cada um de nós pelo nosso Pai Criador. Fé de fidelidade, ser fiel aos princípios que Deus vai colocando para nós pelas suas leis. Ter certeza de que o Pai existe e assim a gente vai caminhando através das nossas escolhas no decorrer das nossas existências com um objetivo. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, na primeira questão que ele diz que é Deus, aí já vem a resposta. Deus é a causa primária, é a causa primeira de todas as coisas. Então, tudo que há no mundo, que a gente consegue visualizar, que a gente consegue sentir, perceber, eu tenho Deus por trás, como criador da natureza. E a gente coloca aí a natureza, tudo que é natural, a sua criação. E a gente tem na questão número 13, quais são os atributos de Deus. Então, olha, ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Então, as leis de Deus, as leis naturais, elas são para todo e sempre, não muda. Outro atributo é imaterial, é único, é onipotente, ou seja, todo o poder pertence a ele. E a última, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então está bem claro aqui que tudo aquilo que vai regendo as nossas vidas tem um motivo, tem um porquê, não vai ser alterado. Então o que resta para cada um de nós? Compreender, entender qual é esse mecanismo. Por isso que a doutrina vem falar para a gente buscar a razão, buscar o conhecimento. Até quando a gente fala da fé, né? Essa fé raciocinada é que dá a certeza de que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Então a gente vai seguir com mais algumas perguntas do Livro dos Espíritos. A questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, fomos criados simples e ignorantes, e a gente vai tendo algumas caminhadas no decorrer de várias vidas, até a gente chegar à perfeição, que nós chamamos de perfeição relativa. Como nós somos criaturas de Deus, nós somos seres criados perfectíveis, já está em nós, enquanto espíritos, essa proposta de perfeição. Questão 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Então, por que o espírito, ele encarna e ele vai caminhando na vida por reencarnações sucessivas? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, se eu sou criado simples e ignorante enquanto espírito e eu tenho que chegar à perfeição, esta caminhada só vai ser possível através destas reencarnações sucessivas que a gente vai tendo a oportunidade de ter. Questão 560. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Ou seja, nós estamos, ora aqui, reencarnados, com uma proposta de aprendizagem,
com um planejamento reencarnatório, onde vai me dar a possibilidade de estar junto a um grupo de espíritos, onde vai me dar a possibilidade de ter uma profissão, de ter uma proposta de vida, uma formatação de vida. E isso vai me sendo oportuno conforme eu vou evoluindo, conforme eu vou progredindo moralmente e me aproximando dessa proposta de ser um espírito perfeito, eu vou habitando vários lugares dentro do meu universo, dentro daquilo que é possível compreender pelo grau evolutivo que nós estamos, tanto moralmente quanto intelectualmente. Então, hoje, a gente tem claro que estamos num mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. Este mundo de provas e expiações dá essa oportunidade de eu ir reeducando, educar e reeducar o meu espírito. Então, quando eu estou aqui, nesta vida material, quando o meu espírito está compondo, né, um corpo material, eu tenho uma série de provações, de expiações, que vão me dando a possibilidade de ir aprendendo, de ir evoluindo moralmente. Nós já sabemos que o nosso mundo de provas e expiações ainda é um espaço de dores, ainda somos espíritos imperfeitos, temos variações da imperfeição, mas ainda somos espíritos imperfeitos. E pela nossa imperfeição ainda, essas dores nos causam angústias, desesperos e por aí vai. Porque a gente ainda tem em nós, nas nossas ações, alguns vícios, alguns defeitos. Então a gente vai caminhando para chegar nessas virtudes, né? Então, enquanto eu não consigo ter essas virtudes em sua plenitude, eu vou tendo essa proposta de ir reencarnando, de estar ambientalizada no espaço junto com outros espíritos. Então, quando eu penso nisso, automaticamente a gente já traz paralelo à vida a morte. O que é essa morte para a doutrina dos espíritos? É a desencarnação. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos, nós somos eternos, nós somos imortais, a gente sobrevive a este corpo físico, nós somos individualidades e que a gente vai angariando em nosso ser essas vivências, a gente vai sobrepondo em nossas telas mentais aquilo que não é tão bom e que a gente veio trazendo de outras vidas, a gente vai sobrepondo com aquilo que a gente já consegue compreender, que a gente já consegue ir se educando. E essas coisas que a gente vai sobrepondo em nossas telas mentais são as virtudes. Essa caminhada são essas ações no bem, que esse é o nosso objetivo. No Livro dos Espíritos também é trazido para a gente, dos Espíritos, que o modelo de perfeição que nós temos é Jesus. Então, é esse ápice que a gente busca nesta caminhada evolutiva, alcançar, sermos como Jesus, que é o que a gente consegue compreender no estágio que nós estamos. Talvez, pós-Jesus, a gente tenha uma outra ascensão, né, dessa perfeição. Mas, por enquanto, a gente fica com essa perfeição, que é o nosso modelo e exemplo, que é Jesus. Então, quando a gente pensa na desencarnação, a gente traz conosco que é um processo natural, é uma lei de Deus. Não tem como a gente fugir desta lei, porque, como diz um dos atributos, ele é onipotente, então todo poder pertence a ele. Ele é imutável, então da mesma forma que ele não muda, as suas leis também não mudam. E ele é soberanamente justo e bom. Então nada do que vai acontecendo conosco, mesmo quando nós fazemos as nossas escolhas e muitas vezes de uma forma errônea, a gente tem essa misericórdia divina que vai nos dando oportunidade de refazer o caminho. Refazer o caminho é reencarnar. Então, a gente está constantemente numa impermanência até a gente conseguir absorver as leis de Deus, até a gente conseguir viver essas leis que Deus vai colocando para cada um de nós. Então, quando a gente pensa na desencarnação,
a gente tem que agradecer essa oportunidade. Desencarnar é um momento que a gente deixa esse corpo, essa matéria, que é pesada, né? É como se a gente tivesse com uma roupa de chuva, né? Uma roupa nossa e a gente sai à chuva, aquela água da nossa roupa fica tudo muito pesado, né? A roupa, o sapato, é tudo muito pesado. A gente não vê a hora de chegar num espaço, em casa, e tirar, dar uma aliviada. É a mesma coisa a gente encarnado. Esse corpo, essa matéria é densa, é pesada, nos limita de uma série de coisas que o nosso espírito já é capaz de fazer. E então, quando a gente desencarna, que é o morrer, é uma bênção. E todos nós iremos passar por isso. Agora, o que a gente precisa fazer nessa compreensão da desencarnação é pontuar quais são as nossas dores com essas partidas de entes queridos e até em que momento que eu vou conseguir suportar essa dor, não é? De uma forma leve, que é o bom sofrer, ou se eu vou carregar essa dor no decorrer de toda a minha vida de uma forma pesada, angustiante, que é o mal sofrer. Tá? Aí aqui eu coloquei mais um pouquinho, olha, depois que a gente desencarna, para onde a gente vai então? Nós, enquanto espíritos, olha, em que se transforma, questão 149, em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. A alma é essa união do espírito com o corpo. Então, nós encarnados, Allan Kardec traz para a gente essa proposta de chamarmos de alma. Desencarnados, nós espíritos, voltamos para o nosso verdadeiro lar. Por quê? Porque aqui no planeta que nós estamos, neste mundo físico, olha lá a resposta, é temporário. É como se a gente estivesse numa grande viagem enquanto estamos aqui. E sempre que nós estamos viajando, qual é o nosso desejo? Voltar para o nosso lar. Questão 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Por que eu trago essa questão também? Que é para a gente ter a certeza de que eu estou neste momento com este corpo, eu tenho essa personalidade Silvia, não é? Mas eu tenho a minha individualidade. E quando eu partir, quando eu morrer, quando eu desencarnar, esta individualidade permanece, continua existindo. O que fica é essa matéria, que vai se transformando novamente no fluido cósmico universal e dando oportunidade da criação de outras matérias, de outras coisas concretas que serão necessárias para essa caminhada nossa evolutiva. A alma após a morte, questão 150, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Então, acho que eu já tinha falado essa, eu já tinha comentado essa. Então, gente, a gente não pode esquecer que a doutrina dos espíritos traz para a gente 3 princípios fundamentais: a imortalidade da alma. Então, a gente vai encarnar, reencarnar, né? Ficamos um período nas nossas provações, nas nossas expiações. Esse corpo físico, ele vai perecer, não é? Ele vai se desintegrar de alguma forma e eu retorno para a espiritualidade, não é? É como se fosse um retorno para dar aquela respirada, me preparar mais uma vez para retornar ao mundo físico. Outro princípio fundamental, a possibilidade de nos comunicarmos como espíritos. A gente vai estar sempre com a possibilidade de nos comunicarmos. Talvez não desta forma que a gente se comunica agora, pela fala, pelo toque, pelo olhar, né? Mas pelos nossos pensamentos. A gente, todo espírito, vai emanando, né, vibrações. Vibrações são radiações de pensamento, e se a gente estiver no mesmo nível vibratório,
a outra pessoa vai receber todas essas vibrações, né? Vai receber tudo aquilo que sai de mim, as minhas emoções. E ela percebendo as minhas emoções, a gente vai estar ali, ó, conectados. Então, isso acontece com encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado com desencarnado, dependendo do espaço na espiritualidade que cada um esteja ocupando. Então, eu permaneço constantemente em contato com aqueles que me são aquelas pessoas que eu tenho afinidade, aquelas pessoas que eu tenho um vínculo, aqueles espíritos que a gente vai se reencontrando nas reencarnações para que a gente consiga juntos, né, nos ajudando, irmos galgando essa progressividade moral que é a nossa proposta, até sermos esses espíritos perfeitos. Então a saudade, quando a gente fala sobre ela existe, é lógico, é alguém que a gente ama, que tenha partido antes da gente fisicamente, né? Tenha deixado aqui esse espaço, mas a gente tem essa possibilidade de se comunicar através dos nossos pensamentos, através das nossas preces, orações, no decorrer do nosso sonho, em nosso desdobramento. Depende muito do meu querer, da minha vontade e também das condições que esteja esse ente querido que foi para a espiritualidade antes da gente. Então, pensando nisso, a gente começa a compreender um pouquinho e trazer esse consolo que a doutrina tem como proposta para os nossos corações, de saber que este ente querido, essa pessoa que amamos tanto e que sentimos saudades, e só sentimos saudades porque aprendemos a amar, é um momento temporário, é uma separação temporária, né? Mas que a gente pode ainda estar conectados para todo e sempre. Então, quando a gente tem essa clareza, o que nos resta é nos resignarmos, é olhar para esta separação momentânea e sermos pessoas resignadas. Ser resignado é submeter-se à vontade de Deus. E quando a gente tem a fé em Deus, é porque a gente compreende que tudo na vida tem um encadeamento lógico e que tudo está envolvido nas leis naturais, que são as leis de Deus, são as leis divinas. Então, quando a gente perde um ente querido, não estou dizendo que não há dor, há muita dor, mas é necessário que a gente tenha resignação. Quando a gente tem a resignação, a gente está dizendo, sim, eu creio, eu sei que Deus é o nosso Pai Criador. Então, essa dor emocional que vai nos envolvendo, ela é pesada, principalmente quando essa morte, essa desencarnação é de uma forma inesperada, quando essa desencarnação é de um ente querido na tenra idade. É uma dor emocional que ela vai além da dor física. A dor física a gente vai lá, toma um remedinho, passa por um tratamento médico e dali um tempinho passa. A dor emocional, aquela que está dentro dos nossos corações, é muito difícil. A gente tem que aprender a conviver com ela. Não esquecê-la, porque a dor é sinônimo de saudade, a dor é sinônimo de compreensão, de crescimento, de entendimento, mas não se desesperar, não acabar com a própria vida por conta dessa dor profunda que a gente vai se envolvendo. Então, é preciso que a gente sempre tenha em nossas memórias que nós não morremos, continuamos vivos para todo e sempre. Eu tenho um livro que se chama Morte, Luto e Imortalidade, Olhares e Perspectivas, Gerry Almeida. Este livro, ele tem uma proposta de uma pesquisa científica, mas ele está todo baseado dentro da doutrina dos espíritos. Então ele vai falar assim: a morte é uma forma de nos reconhecermos humanos e de nos autoconhecermos
enquanto individualidade. Então, é aquilo que eu li lá da questão 150 de O Livro dos Espíritos, que a alma após a morte conserva a sua individualidade. Essa individualidade é esse espírito que nós somos, que é eterno. Esse espírito jamais vai acabar. Esse espírito jamais vai deixar de existir. Então, quando a gente compreende o que é a morte, a gente tem a certeza que nós fazemos parte ainda pela nossa condição evolutiva, nós ainda fazemos parte desta humanidade, somos seres humanos. E por que é importante a gente reconhecer que nós somos seres humanos? Porque dentro dessa escala evolutiva, desde o princípio inteligente até nós espíritos, nós já, enquanto espíritos, somos os únicos que temos a consciência da finitude da vida. Olha que maravilha! Olha quanta gente já não foi evoluindo para chegarmos neste patamar de sermos espíritos, de estarmos aqui na condição de seres humanos, de irmos reencarnando sucessivamente, porque a gente sabe que esta morte, ela faz parte da vida. Então, são palavras opostas, mas que a gente não consegue separá-las. Vida e morte é um contínuo. E é isso que a gente precisa compreender. Então, o reconhecimento da morte significa que eu tenho uma vida. Esta vida vai passando por algumas experiências neste mundo de provas e expiações, e quando cessa a vida deste corpo biológico, quando há esta finitude deste corpo físico, a gente continua a vida, só que do lado de lá. Então, vida e morte, ela sempre vai se confundir. Quando a gente vai reencarnar, para quem fica lá na espiritualidade, nós estamos morrendo, poderíamos dizer assim, por analogia. Apesar que lá não tem esse véu do esquecimento. Então, eles sabem que é, né, esse momento, esse período que vamos passar aqui reencarnados. Mas para a gente compreender nessas duas palavras, é só a gente reportar quando estamos do lado de lá, planejando o nosso retorno. Quando chegamos aqui numa nova vida, a saudade fica também lá do outro lado. Herculano Pires vem falar para a gente assim: o homem é um ser interexistencial, de interação, ele estará sempre interagindo com o meio, estará sempre interagindo com outros espíritos, e essa interação é do plano físico para o plano físico, do físico para o invisível. A gente vai estar sempre em interação, nós aqui reencarnados e também junto com a espiritualidade. Por isso que somos todos médiuns, porque temos essa capacidade de estarmos nos comunicando com a espiritualidade. Aí ele continua: o homem é um ser interexistencial, morrer é uma instância do existir. Então, só morre aquele que existe. Quem é que existe? O espírito. Olha que lindo, é muito consolador compreender isso. Morrer é uma instância do existir. Se somos seres imortais, se existimos, a morte faz parte. Qual morte? A morte física, a morte do corpo biológico. Aí ele continua, que é a permanência da consciência. Então, existir é permanecer com a consciência. O que é a consciência? Onde está a consciência? No espírito. Então, existir é ser espírito. E quando eu compreendo que esse espírito vai ter várias mortes físicas e a minha consciência permanece, e eu sei que na minha consciência estão as leis de Deus, eu começo a me conectar diretamente com o Pai Criador. E eu me conectando diretamente com o Pai Criador, a fé pertence a mim, está em mim. Então, quando a gente sabe desse processo todo que ocorre, a gente fica mais leve, traz uma paz interior. Então, essa dor, mais uma vez falando, que vai nos envolvendo,
deve ser a boa dor, a dor da compreensão. E quando a gente consegue compreender isso, a gente vai pensar naquele que partiu. Aquele que partiu, assim como nós, ou já sabe todo esse processo, né, do morrer, da desencarnação, da imortalidade do espírito. Quando eu trago aqui a eternidade, eternidade de imortalidade, né? Nós sabemos que eterno é o Pai, que não foi criado, não é? Mas é eterno nessa leitura, né, de sermos imortais. Então, esse espírito que parte, que já tem essa compreensão, ou passa a ter essa compreensão lá na espiritualidade, com a ajuda, né, daqueles amigos espirituais que vai estar sempre cuidando, no amparo, né, orientando, ele vai estar numa felicidade, gente. Acho que é mais ou menos isso que a gente deve compreender. Ele está numa felicidade porque ele retornou para o seu lar. Ele retornou também para o contato, para o convívio de outros entes queridos, dessa família espiritual que ele deixou lá na espiritualidade, ou que de repente já tinha vindo reencarnado e ficaram um período longo, cada um na sua reencarnação, e agora voltam e lá irão se reencontrar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a deixar de lado um pouquinho este egoísmo de querer ter tudo para a gente, de achar que nós temos que estar sempre juntos com aqueles que nos são caros. Isso é a incompreensão, né, de Deus, das suas leis. E outra coisa que a gente tem que pensar, que aquele que partiu, ele se libertou da prisão, se libertou dessa carcaça e está tendo uma nova oportunidade de estar mais para frente reencarnado, estar mais para frente num corpo físico e dar continuidade nessa proposta evolutiva, nessa proposta de elevação moral que nós temos enquanto espíritos. Então, quando esse espírito, esse ente querido, desencarna, ele não chega na espiritualidade, opa, desencarnei, já sei de tudo, não. Ele fica com aquele processo do torpor, né, do esquecimento, do não saber realmente o que aconteceu comigo. Além também de muitos que desencarnam, ainda demora para ter o desligamento completo do espírito com o corpo. E quando a gente pensa nisso, a gente vai se reportar para aquele momento do funeral. A gente tem culturalmente o funeral como quando a gente faz os funerais, é um evento, não é? Onde flores, faixas, cartazes, muitas pessoas circulando. A gente, infelizmente, acaba transformando muitos funerais num grande evento, porque a gente ali vai encontrar com pessoas que há muito tempo a gente não via. A gente, às vezes, até esquece, mesmo naquele momento de dor ao máximo, por alguns instantes a gente esquece que aquilo é um funeral, que ali, naquele corpo que está ali, que já não representa mais nada para a gente, tem um espírito que foi vinculado a ele, que nós não sabemos se já rompeu-se todos os laços, nós não sabemos como este espírito chegou do lado de lá na espiritualidade, e muitas vezes naquela ânsia nossa, ou de cumprimentar, ou de conversar, a gente forma vibrações ruins, vibrações que não são benéficas para este momento de partida do mundo físico para o mundo espiritual. Então, a necessidade que a gente tem nos funerais, nesses eventos, de manter a concentração, manter as boas vibrações, emanar coisas boas para esse espírito que está partindo, que a gente se mantenha em oração. É essa necessidade. É difícil, porque nós temos essa compreensão, mas todos aqueles que lá estarão nem sempre compreenderão. E a gente também não pode ser desrespeitoso, né? Porque cada um vai se manifestar de uma forma dentro do seu entendimento, dentro do seu conhecimento. Mas nós que já compreendemos, que a gente possa, nesses funerais, daqueles entes queridos que partiram, que estão partindo, ou mesmo outros funerais que a gente vá,
que a gente tenha esse respeito por aquele espírito, mantendo-se em silêncio, mantendo-se em introspecção, vibrando, pensando coisas boas e levando até ele as nossas melhores preces, as nossas melhores orações. Não dá para a gente falar, não vamos mais fazer funerais, não precisa mais de flores, não precisa de mais disso. Isso é bobeira, porque isso é uma convenção cultural. A gente não vai contra algo que não vai interferir. O que vai interferir mesmo é a minha postura moral e o meu respeito naquele ambiente, naquele momento. Aí a gente agora vai partir então, falando um pouquinho do funeral, vamos partir então para este luto. O que é este luto? O que é essa dor? Então, olha, a gente quando perde alguém, nós ficamos de uma forma, a gente traz para a gente essa emoção ruim, esse sentimento, essa angústia, essa incerteza de que a vida continua e que eu devo continuar. Porque por mais que a gente tenha o conhecimento que a doutrina dos espíritos nos traz, a gente ainda se envolve nessa incerteza. A gente tem medo, a gente tem um sentimento de vulnerabilidade, que muitas vezes aquela pessoa que partiu era a nossa base. A gente se vê num vazio constante. Então, perder um ente querido, a gente se coloca no nada. E a gente sabe que o nada não existe, né? Então, é necessário que a gente passe pelo luto. Não tem uma receita de como vai ser este luto. Cada um de nós tem um olhar, uma postura, uma reação. Mas todos devemos passar pelo luto. Então, o luto também, naquele livro que eu falei para vocês, que o nome é Morte, Luto e Imortalidade, ele diz para a gente que luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, a uma ruptura afetiva, a perda de vínculos social e profissional, porque dependendo da vida que a gente tinha, né, que eu tinha, ou na dependência de, ou na angústia muito grande que vai me envolvendo, as coisas que eu tenho que ir reorganizando na minha vida, então muitas vezes são o eixo, né, a esfera profissional, a esfera social, vai ter que ser readequado. Aí ele continua. É uma disposição psicológica que tenta elaborar uma nova realidade. Então, estar em luto é uma necessidade que nós temos que vivenciar. Por quê? Porque é neste momento do luto que eu vou reelaborando em mim como é que vai ser daqui para frente. Por que eu tenho que reelaborar? Porque houve uma quebra do mundo presumido. Ou seja, nosso mundo ele é organizado, a gente tem um planejamento reencarnatório, mas a gente tem o nosso planejamento aqui na vida. Então a gente vai organizando certinho a minha família, os meus relacionamentos, o meu serviço. Então quando tem uma quebra desse planejamento, dessa organização, a gente fica sem chão. Então eu tenho que reelaborar tudo de novo para eu continuar, para eu ir em frente. Então, o luto é esse período que a gente passa, esse período que vai trazendo essa confusão mental em cada um de nós, essa tristeza, esse choque de ter perdido algo de uma forma inesperada, as nossas memórias, neste momento, né, da partida, elas são cheias, elas traz à tona aquela pessoa. A memória passa a ser uma expressão viva daquele que partiu. A gente só vem aquilo à tona, aquilo só vem na nossa memória. É como é uma ansiedade, né? Quando a gente tem uma ansiedade, são situações, coisas que não saem da nossa mente, não é? A ansiedade é aquilo que não sai da nossa mente. E a gente, dá até uma angústia, não é? A mesma coisa é esse luto. Não sai da nossa mente aquela pessoa, aquele ser.
Então, isso que é vivenciar o luto. Só que a gente tem que tomar cuidado o período que a gente vai vivenciar este luto. E isso é muito individual, não tem receita, não tem o que fazer. Cada um vai ter o seu momento. Alguns muito mais, de uma forma muito mais branda, outros de uma forma mais sofrível, alguns num período de tempo muito curto, outros num período de tempo maior, mas eu tenho que entrar no luto. E da mesma forma que eu entrei no luto, eu preciso sair. Porque se eu não sair, se eu pensar naquele que partiu, eu passo a ter um processo de obsessão para com ele. Porque se permanece na minha memória esta pessoa a todo tempo, eu começo a interferir na continuidade da vida que o outro tem lá na espiritualidade, porque ele também tem que reelaborar a sua nova vida. Ele tem que continuar, ele vai resgatar parte de coisas, de outras vivências, de vidas passadas, fazer aquele balanço do que ele compreendeu nesta vida que ele deixou, que ele partiu, e dar continuidade. Ele também passa pelo luto. Então, se eu não tenho esse término do meu luto, se eu não tiro em algum momento esta pessoa da minha memória, e quando eu falo tirar da memória, não a pessoa, mas tirar aquele processo de, ai meu Deus, eu perdi, eu não tenho mais a pessoa, ela não está mais aqui comigo, eu passo por um processo de obsessão de mim para com aquela pessoa. Por isso que o luto tem que ter um tempo, um prazo para ele terminar. E a outra parte é comigo mesmo. Se eu fico neste luto eternamente, eu vou transformando este luto em melancolia. Essa melancolia vai sendo transformada em uma depressão. Aí começa a ter todos aqueles transtornos que a gente tem na nossa mente, esse processo da psique humana. Então a gente tem que ter um prazo para que ele termine, porque senão vai prejudicar a minha saúde mental prejudicada vai interferir na minha saúde física. E aí vai um bolo de neve. Tá? Quem morre vive este luto também, pois ele dá continuidade às suas vivências. Foi o que eu falei, o mesmo processo que eu passo aqui, aquele que partiu também passa. Talvez de uma forma mais branda, porque ele tem toda uma espiritualidade ali apoiando. E nós, quem é que vai nos apoiar? É por isso que a gente fala, é sempre necessário a gente ter uma rede de apoio, a gente ter aqueles entes queridos que ainda estão conosco, a gente passar por esse processo do diálogo, colocar para fora aquilo que está dentro de mim, nesse diálogo que a gente vai mantendo com aquelas pessoas que nos são caras, aquelas pessoas que nos conhecem verdadeiramente, essa escuta vai fazendo com que a gente vai processando em nós tudo aquilo que vai trazendo esse sofrimento, essa tristeza. Aí a gente vai invertendo o quadro, a gente vai vendo outras possibilidades de continuar a viver, de continuar no nosso planejamento reencarnatório. Lembrando que somos individualidades, enquanto individualidades, a gente tem uma proposta divina para cada um de nós. Vamos fazendo as nossas escolhas, mas temos uma proposta divina. Vamos nos encontrando com esses entes queridos nas vidas que temos, para nos apoiarmos, para nos ajudarmos, mas enquanto individualidades temos que seguir os nossos caminhos. Então, quando a gente se apoia nessas pessoas que nos acompanham, que são familiares, são amigos, são pessoas que amamos muito, a gente tem essa possibilidade de, através do diálogo, ter essa escuta necessária às nossas dores. Então, aquele que partiu está sendo amparado pela espiritualidade amiga. E é aqui que nós sejamos amparados por esses amigos que a gente vai conquistando ou vem conosco por um propósito divino. E que a gente nunca se esqueça que essa separação ela é temporária, que essa separação pode ser, a gente pode se aproximar, essa separação ela é física, mas podemos nos aproximarmos.
através dos nossos pensamentos, na conexão que eu vou ter com esse ente querido que partiu, nos nossos sonhos, né? Que a gente se faça um bom preparo antes de dormir, para que a gente esteja junto a essas pessoas que amamos tanto, e pela nossa mediunidade, né? A gente vai tendo aquelas intuições, aquelas inspirações, e vamos tendo notícias desses que partiram, que estão bem, ou que muitas vezes estão precisando de uma prece, estão precisando de um olhar mais carinhoso, estão precisando que possamos emitir boas vibrações para eles. Então, a gente estará sempre amparado e sempre junto, unidos. A dor vai permanecer mais uma vez, mas que a gente possa transformar esta dor em um processo de educação. Quando a gente se educa, a gente passa a conhecer. Quando a gente conhece, a gente se aproxima da verdade. Se aproximar da verdade é trazer luz à nossa consciência, que é onde estão as leis do nosso Pai, e ter a certeza que tudo caminha da melhor forma, tudo caminha como tem que caminhar. E a gente tem também como consolo, como fortalecimento, o Evangelho do Mestre Jesus, que vem trazer ensinamentos maravilhosos para o nosso espírito, para nós espíritos, para nós aqui, enquanto espíritos encarnados. Traz todo o porquê de estarmos aqui e de que a gente deve sempre persistir nessa caminhada do bem. Maior exemplo de Jesus, por tudo que ele passou e traz para a gente depois que ele depois que ele parte, né, daqui e ele volta para aqueles seus discípulos em espírito, ali ele dá a certeza que nada acaba, tudo permanece e continua. Este é o movimento da vida, essa continuidade para todo e sempre. E para a gente finalizar, eu vou fazer a leitura de um poema lindo, chama-se Saudade, é de Emmanuel, através de Chico. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, choras fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Então que a gente não se esqueça isso. Somos seres imortais. Somos essa sementezinha que a cada vida tem a possibilidade de germinar as leis de Deus em nós, tem a possibilidade de nos dar um bom ânimo e continuarmos essa nossa caminhada em busca da nossa perfeição. Que Deus abençoe a todos nós e que o Mestre Jesus possa iluminar sempre os nossos caminhos, que a gente possa ter o seu Evangelho como esse caminho reto do bem, como essa luz que se faz na nossa caminhada evolutiva.